Olá, boa noite. Vamos iniciar nossa segunda aula de Direito Internacional Público e Privado. Abordando hoje sobre os sujeitos do direito internacional. Boa noite a todos meus alunos. Alguém está se fazendo presente nessa live? Lembrando a todos que essa é a nossa segunda aula. A terceira aula que teremos será, respectivamente, no dia 24 do 4 às 19h15, exatamente. Pois bem, na aula de hoje, nós vamos tentar compreender as formas de nascimento do Estado e seus elementos constitutivos, assim como definir e ampliar a compreensão das organizações internacionais e sua relação com o indivíduo. Também ainda, um terceiro item, analisar os sujeitos atípicos do direito internacional. Pois bem, vamos lá. E vamos ver, à medida que fomos adentrando no conteúdo, a importância que tem para nós, vocês, futuros operadores do direito. A comunidade internacional é formada por sujeitos de direito que desempenham importantes funções para a política mundial e para as relações entre si. Nesse cenário, os Estados são os sujeitos de direito internacional mais importantes, pois são dotados de personalidade jurídica internacional e atuam representando seu povo, que está instalado em um território sobre o qual exerce poder e cuja soberania deve ser respeitada. Além dos Estados, outras entidades atuam de maneira relevante na comunidade internacional. Trata-se das organizações internacionais, entre as quais se destaca a União Europeia, devido à abrangência de suas atividades. Há ainda os chamados sujeitos atípicos, que, embora não sejam considerados pessoas jurídicas internacionais, são reconhecidos como agentes fundamentais para o direito internacional. Nesta aula, vamos ampliar a definição de Estado, suas formas de nascimento e seus respectivos elementos constitutivos. Além disso, vamos apresentar e descrever as organizações internacionais e os sujeitos atípicos do direito internacional. E, nesse sentido, iniciando a indagação, investigação de como surgiu o Estado. O cenário internacional é composto por sujeitos dotados de direitos e obrigações. Muitas e muitas vezes nos fazemos atentos muito mais aos direitos do que às obrigações. A doutrina é dividida quando se trata da classificação dos sujeitos de direito internacional. Porém, como comenta Ruzek, é possível classificá-los em coletividades estatais, interestatais e não estatais e indivíduos.
Para que um Estado seja constituído, é necessária a união de elementos essenciais que constituem, assim como afirma Ferreira Filho, em uma associação humana, povo, radicada em base espacial, território, que vive sob o comando de uma autoridade, o poder, não sujeita a qualquer outra soberania. Assim, os estados podem se organizar de diferentes formas, caracterizando-se basicamente como unitário ou composto e ainda como federado ou confederação e confederado. Por Estado unitário, entende-se aquele em que o poder central é exercido sobre todo o território, sem limitações por outra fonte de poder, mais regionalizada. O poder é único em sua estrutura e em seu exercício, tendo em vista que só existe um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário. Não há, portanto, divisão interna politicamente autônoma. Embora alguns países, como a França, por exemplo, sejam divididos em distritos, visando a melhor gestão em seu território. Persiste, porém, a centralização político-administrativa. Por sua vez, o Estado composto é aquele fragmentado por unidades dotadas de relativa autonomia política e administrativa. Não há um único poder central, mas vários centros de poder que atuam de forma autônoma e harmônica entre si. As federações e as confederações são formas de Estado composto. A federação ou Estado federal é a forma de Estado adotado no Brasil e é caracterizada por unidades da federação reunidas por meio de um pacto federativo. Nesse modelo de Estado composto, ocorre uma submissão de cada unidade a uma Constituição que institui a União Federal. No Estado federativo, as unidades permanecem dotadas de autonomia político-administrativa, mas dispensam suas soberanias em favor da União. Prevê o artigo 18 da Constituição Federal que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos constitucionais. Assim, características dos estados federados, facilmente reconhecidos no Brasil, incluem as seguintes características. Há um governo central responsável pela manutenção do Pacto Federativo. As unidades da federação têm núcleos políticos independentes, com leis próprias, mas obedecem às normas da Constituição Federal. Terceiro, o poder legislativo é bicameral, isto é, divide-se em duas casas legislativas.
a saber, o Congresso e o Senado. Não há intervenção do governo central nos governos das unidades federadas. Por sua vez, as confederações consistem em unidades dotadas de soberania que se unem em prol de um objetivo comum, formalizado por meio de acordos, tratados ou convenções, com prejuízo parcial de sua economia, sem perder sua autonomia. Nesse tipo de Estado composto, é considerado o direito de secessão, ou seja, cada membro da confederação tem a faculdade de se retirar da União quando lhe convier. O Canadá, por exemplo, foi uma confederação entre os anos de 1867 e 1989. Sendo hoje uma federação, caracterizado o Estado, é importante explicar suas formas de surgimento. Nesse sentido, são duas as formas principais de surgimento do Estado, a saber, a primeira, modo natural, refere-se ao Estado que surge a partir da existência de seus elementos constitutivos, respectivamente, povo, território, governo e soberania. O segundo, modo histórico, depende de uma atitude voluntária interna ou externa e subdivide-se em três: modo originário, modo secundário e modo derivado. O modo originário se refere a uma formação estatal completamente nova, nascendo diretamente da população ou do país, sem derivar de outro estado pré-existente. O modo secundário se refere à situação em que alguns estados se unem para formar um novo ou a quando um estado se divide para formar outros. Por fim, o modo derivado ocorre quando a formação estatal acontece por meio de influências de outros estados. Analisadas as comunidades estatais, cumpre definir as coletividades não estatais, que podem ser compreendidas como aquelas que geralmente antecedem o reconhecimento do Estado. Dividem-se em beligerantes e insurgentes, de forma que desfrutam de algumas regras específicas do direito internacional. Os beligerantes são os grupos de revolta interna de um Estado, que controlam parcialmente o território. O exemplo é o caso dos confederados na Guerra de Secessão dos Estados Unidos em 1861. Assim reconhecidos pela França e pela Inglaterra, o principal fundamento desse instituto é obrigar as partes que estão lutando às leis da guerra, permitindo que os grupos tenham oportunidades iguais perante os olhos da comunidade internacional, por meio da chamada Declaração de Neutralidade. Em geral, esses grupos não são longevos, têm certa brevidade, uma vez que o Estado objeto do conflito tende a se divinir. Contudo, observa-se atualmente um exemplo de beligerância na guerra da Síria,
Por sua vez, o reconhecimento do estado de insurgência abrange situações que não podem ser caracterizadas como guerra civil. Quando, por exemplo, uma esquadra se amotina contra o governo legal, porém criando problema de monta, exercendo pressão política, podem os governos estrangeiros, ou mesmo o governo legal, reconhecer tais amotinados como insurretos, ao contrário do que ocorre com os beligerantes, cujo reconhecimento cria direitos e obrigações da identificação dos insurgentes. Não decorrem esses efeitos, mas outros, a saber, na sequência. Sendo o primeiro deles, os navios desses grupos não são considerados piratas. Segundo, as partes em conflito podem impedir que o inimigo seja abastecido, mas só podem agir nas bases territoriais do Estado. Terceiro, os revoltosos têm o tratamento de prisioneiros de guerra. Quarto, os terceiros estados não estão sujeitos à neutralidade, mas podem declará-la. E quinto, os revoltosos não têm direito de captura na guerra marítima. O reconhecimento dos estados de beligerância e de insurgência permitem a aplicação dos mecanismos do direito de guerra aplicáveis a um conflito interno, considerando a condição temporária de que eles desfrutam. As organizações internacionais, na sequência. Os organismos internacionais são entidades formadas pela iniciativa de outros sujeitos internacionais, geralmente os Estados. Representam a cooperação entre eles, tendo em vista que sozinhos não conseguem alcançar seus objetivos. Os organismos internacionais são criados por meio de tratados e adquirem personalidade internacional, dispondo de um estatuto e de órgãos internos. Além de funcionar na forma estabelecida pelo Tratado de Criação, sendo, portanto, passíveis de responsabilidade internacional. Entre as organizações internacionais, encontra-se a União Europeia, sobre a qual devem ser apresentadas algumas importantes considerações. Vejam bem, com o final da Segunda Guerra Mundial, o objetivo comum dos países europeus era a reconstrução da Europa, de forma que foram assinados diversos tratados com a finalidade de manter a paz entre os países membros. Neste sentido, em 18 de abril de 1951, foi assinado o Tratado de Paris, que criou a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, firmado entre os países do Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, juntamente com a França, a Itália e a Alemanha Ocidental. Esse tratado organizou um mercado comum de carvão e aço entre os países signatários, produtos bastante importantes para a reconstrução do continente. 6 anos mais tarde, em 25 de março de 57, os mesmos países signatários do Tratado de Paris
assinaram o Tratado de Roma, instituindo a Comunidade Econômica Europeia e a Comunidade Europeia de Energia Atômica, ambas com o objetivo de fortalecer as políticas por meio de um mercado comum, com a livre circulação de produtos e pessoas. Já em 8 de abril de 65, essas três instituições foram unificadas com o Tratado de Bruxelas, também conhecido como Tratado de Fusão, tornando-se tratado com uma das mais significativas alterações institucionais até então realizadas como comunidade. Nas décadas seguintes, outras iniciativas surgiram no sentido de expandir e fortalecer a integração, principalmente econômica, da Europa, resultando na União Europeia. A União Europeia foi, então, unificada em 7 de fevereiro de 1992 por meio do Tratado de Maastricht. Esse bloco é formado pelos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Iugoslávia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Holanda, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia e Suécia. A União Europeia dispõe de uma moeda única, o euro, e de um sistema financeiro e bancário comum. Os cidadãos dos países membros também são cidadãos da União Europeia e, portanto, podem circular e estabelecer residência livremente pelos países da comunidade, como é de conhecimento geral. Em 2017, como mencionamos na aula passada, o Reino Unido deixou a União Europeia por discordâncias com a política econômica do grupo. A União Europeia também tem políticas trabalhistas, de defesa, de combate ao crime e de imigração em comum. Ainda conta com os seguintes órgãos: Parlamento Europeu, Conselho da Comunidade Europeia, Comissão Europeia e, o que nos interessa sobremaneira, Tribunal de Justiça. No Parlamento Europeu são representados os povos dos Estados-membros. Não se trata de órgão representativo dos governos, atribuindo-se cotas de nacionalidade para cada um. O Parlamento Europeu exerce os poderes de decisão e de controle que lhes são atribuídos pelo tratado, incluindo, por exemplo, intervenção no processo de revisão dos tratados, na celebração de acordos internacionais, na elaboração do direito comunitário derivado e na elaboração e fiscalização orçamentária. Por sua vez, o Conselho da Comunidade Europeia é formado por um representante de cada Estado-membro, sendo a presidência exercida de maneira rotativa por seus integrantes em período de 6 meses. É o órgão responsável por definir as principais políticas da comunidade e tratar de questões de interesse geral e
fundamentalmente, de cooperação política. Já a Comissão Europeia é formada por cidadãos dos Estados-membros, nomeados com a concordância dos governos. Reporta-se apenas ao Parlamento, não podendo, em tese, receber orientações governamentais. Entre as atribuições da Comunidade Europeia, destacam-se as seguintes. Primeira, garantir o respeito das regras comunitárias e dos princípios do mercado comum. Segundo, propor ao Conselho todas as medidas consideradas úteis para o desenvolvimento das políticas comunitárias. Terceiro, executar as políticas comunitárias com base nas decisões do Conselho ou diretamente a partir dos dispositivos dos tratados. Por fim, mencionando o Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia, que é composto por 27 juízes, cada um indicado por um Estado-membro e com mandato de 6 anos, passíveis de renovação. Suas atribuições são, vejam bem, anular, a pedido de instituição comunitária, Estado-membro, ou participar diretamente visado atos da Comissão, do Conselho ou emanados dos governos nacionais, que sejam incompatíveis com os tratados, e pronunciar-se a pedido do Tribunal do Juiz Nacional, do Tribunal ou Juízo Nacional, a respeito de interpretação ou validade das disposições do direito comunitário. Também é de competência do tribunal emitir pareceres vinculantes a respeito de acordos que a comunidade pretenda celebrar com outros estados. Ainda é fundamental comentarmos sobre os indivíduos como sujeitos de direito internacional, que se desdobram em dois aspectos. Primeiro, sob o enfoque dos direitos humanos e sob o enfoque do julgamento dos crimes pelo Tribunal Penal Internacional. O último é um tema polêmico na esfera do direito internacional, tendo em vista o choque com o conceito de soberania dos Estados, uma vez que alguém julgado por um tribunal internacional conjura exceção a esse conceito. Neste sentido, destaca-se o princípio da complementariedade. Os tribunais dos estados têm prioridade no julgamento dos crimes internacionais, de forma que o tribunal intervirá apenas se um Estado não quiser ou for incapaz de investigar os crimes internacionais. Destaca-se que o Estado deve dispor de mecanismos legais pertinentes para tanto, com uma legislação complementar. Em 1948, com inspiração na Declaração dos Direitos Humanos, dos Direitos do Homem e do Cidadão, elaborada em 1789,
contexto da Revolução Francesa, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi redigida com a intenção de assegurar direitos básicos a todos os indivíduos do mundo depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Trata-se de uma importante realização para a Organização das Nações Unidas, criada pouco antes, respectivamente, em 1945. Veja quantas e quantas décadas a preocupação com os direitos inalienáveis do ser humano cada vez mais devem ser elementos importantes internamente e externamente nos Estados. Atualmente, 193 países são signatários da ONU e, com isso, esses países devem garantir em seus territórios o respeito aos direitos básicos dos cidadãos. Não há como fiscalizar e regular o respeito aos direitos humanos no âmbito interno dos países. Porém, na maioria dos estados, percebe-se que as legislações vigentes e os sistemas judiciários aplicam os artigos expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Portanto, importante frisar aqui, não cabe apenas ao Estado, mas a cada cidadão dar conta de fazer valer os direitos humanos que todo ser humano tem direito. Portanto, desrespeito às injustiças de toda a natureza, compete a cada um de nós estar atentos e protestar e ser intolerante quanto em relação a. Ainda os sujeitos atípicos. Algumas entidades no cenário internacional são consideradas atípicas em virtude da dificuldade de nelas caracterizar os elementos necessários para que atuem como sujeitos de direito. É o caso, por exemplo, das organizações não governamentais, das múltiplas ONGs, das organizações transnacionais e da Cruz Vermelha. Analisamos os principais aspectos de cada uma dessas instituições. As organizações não governamentais, as ONGs, surgem com o final da Segunda Guerra Mundial, sendo reconhecidas pelo artigo 71 da Carta das Nações Unidas. Assim, as ONGs desempenham função consultiva em diferentes organismos internacionais. Atuam como observadoras nas reuniões e se relacionam diretamente com a ONU. Para o ZEC, nosso autor, a consultoria oferecida pelas ONGs pode ser de 3 espécies, a saber: primeira, geral, refere-se às ONGs internacionais cuja atuação abrange todas as matérias imagináveis, no respectivo âmbito, como educação e ecologia, por exemplo. De natureza especial, diz respeito às ONGs especializadas, cuja competência é específica para determinados assuntos. Outros refere-se às ONGs que podem dar contribuições eventuais. Vejo que as ONGs têm cumprido um papel importante na tentativa de
defender o cidadão comum, muitas e muitas vezes, até da arbitrariedade e da negligência do próprio Estado. Mas não devem elas apenas pôr panos quentes sobre a realidade, mas sim ajudarem a serem combativas, no sentido de mudar as normas, as estruturas que definem, muitas e muitas vezes, são a causa da exclusão, da marginalização de milhares e milhares de pessoas. São classificadas como sujeitos atípicos dos direitos internacionais, porque não dispõem de um estatuto jurídico internacional que as regulamente, de forma que as entidades ficam dependentes da legislação de cada Estado onde se instala. No Brasil, por exemplo, as ONGs estrangeiras dependem de aprovação do governo brasileiro para que possam empenhar suas funções, caracterizando-as como desprovidas de fins lucrativos, com independência administrativa dos governos e dedicadas a temas voltados para a sociedade civil. Outras organizações internacionais. Outro exemplo, outro importante agente do cenário internacional são as organizações transnacionais. Trata-se de empresas, entidades mercantis, cujo principal objetivo é a expansão de suas atividades além das fronteiras dos países em que se originam. Destaca-se que essas entidades foram impulsionadas em virtude do fenômeno da globalização, principalmente em razão das facilidades trazidas pelos avanços tecnológicos. Nesse sentido, observa-se o comentário sobre as organizações internacionais realizado pela Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento, que dessa forma, assim como ocorre com as ONGs, as organizações transnacionais são pessoas jurídicas subordinadas ao ordenamento jurídico do país onde se instalam, ainda que sejam vinculadas no que se refere a estratégias de atuação e políticas de desenvolvimento a seu país de origem. São compreendidas como sujeitos atípicos do direito internacional, porque não agem mediante um regulamento internacional único, mas exercem forte influência na economia e nas relações sociais mundiais. Grandes questionamentos se fazem em relação às organizações transnacionais, que apesar do desenvolvimento local que trazem, mas elas são muito mais a serviço dos seus interesses, agindo de forma como ave de rapina, muitas vezes, sugando os recursos, as energias, beneficiando-se das facilitações dadas pelos governos locais, e quando não interessa mais, elas simplesmente migram para outro país onde tenham os seus resultados mais satisfatórios. Há relações muito dúbias em relação às organizações transnacionais, fundamentalmente na era da globalização, onde poucas coisas são globalizadas, apenas aquelas que interessam ao meio-fim de tais instituições. Também temos como organizações internacionais a Cruz Vermelha. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha é uma entidade atuante no cenário internacional, desenvolvendo suas atividades em situações de guerra, em crimes humanitários, tendo papel fundamental para o fortalecimento do direito humanitário atual,
fundado em 1863. A instituição é de origem suíça, dotada de personalidade jurídica de direito privado, que exerce apenas autoridade moral sobre as sociedades nacionais da Cruz Vermelha, que, por sua vez, são regidas pelo direito interno de seus estados. Trata-se de um sujeito atípico do direito internacional, pois, devido ao fato de ser uma organização subordinada a cada Estado, não é dotada de personalidade jurídica internacional. A própria entidade se declara, em seu estatuto, como organização humanitária independente, com status próprio. Portanto, a entidade não é titular de situações jurídicas internacionais, embora desempenhe importante função para a comunidade internacional. O fato de a comunidade internacional disponibilizar de mecanismos para que a Cruz Vermelha realize suas atividades não gera obrigação de cumprir esses deveres. E, portanto, não configura uma obrigação internacional. Apenas e de maneira muito significativa, uma cooperação entre os Estados em atitude absolutamente diplomática. Pois bem, prezados alunos e alunas, avançamos hoje aprofundando esses mecanismos importantes do direito internacional, na qual nós precisamos entender e, por vezes, compreender as situações nas quais nós muitas vezes estamos inseridos e dar bom termo a essas situações. Obrigado pela atenção, uma boa noite a todos e até a próxima aula.